Chile está aí também, que promove um trabalho lindo com oceanos e crianças lá. Boa noite, Bonfim. Boa noite a todos. Boa noite. Informo a vocês que a gente está ao vivo no Facebook. Então, Alain, querido! Paula Viana. Veja se está desativado o som dos participantes, que eu acho que não. Não está, não. Tá, sim. Deixa eu colocar as duas como anfitriãs. Dá uma olhada que para mim apareceu para eu ativar o som. Boa noite, Aquarius Diving. Boa noite. A nós. Boa noite, Paula Viana, Mônica. Ah, é, teoria. Olha ó, minha situação. Agora tem que usar óculos, não dá nada. As duas modelos aqui, ó, Ari. As duas modeletes do Tio Ari. Deixa eu ver. Boa noite, divas. Boa noite, Marcelo Bonfim. Boa noite, Aquários. Obrigada pela sua parceria. Quase, acho que todas as lives, né? A Lu também, sempre direto com a gente. Obrigado pelo elogio, Tio Ari. Bom, entrou Monique Frois, deve ser amiga de vocês aí. Vou apresentar vocês, vamos começar, pessoal. Então, hoje, na quinta live da Scuba Divas Week, nós temos duas apneístas, a Thaís Pique, psicóloga e apneísta, e a Patrícia Furtado de Mendonça, fundadora da Aquamater e apneísta. A gente vai fazer assim, pessoal. Primeiro vai falar a Thaís Pique, ela vai fazer a apresentação dela. Vocês podem fazer as perguntas pelo chat. E depois a Patrícia Furtado vai fazer a apresentação que ela preparou para nós. E no final elas vão mostrar vários vídeos muito bacanas, onde elas vão comentar. E vocês fiquem à vontade para fazer as perguntas, tanto pelo chat ou pelo Facebook. Tá? A Majô está aqui do meu lado me assessorando e a gente vai tentar transmitir todas as perguntas de vocês para elas. Beleza? Então, Thaís Pique, recordista brasileira de apneia de profundidade na modalidade bifins, assim fala? Bifins? Bifins. Amante da água, bifins, né? Amante da água de muitas maneiras, oferece sessões de terapia aquática, cursos de dança na água e treinamento em apneia. Já teve a oportunidade de treinar apneia em águas do Brasil, Caribe colombiano, Turquia, Egito, Tailândia e Filipinas. Quantos países, hein? E de participar de cursos com profissionais do calibre de multirecordista mundial, Alessia Zecchini, Andrea Zuccari, Walid Boljaf, assim fala? Walid Boljaf, entre outros. Então, com um currículo desse, por favor, o show é seu. Obrigada, Nuri. É um prazer imenso estar participando de um evento como esse, que faz um encontro de mulheres, né? E eu acho que a água é algo muito, muito feminino, algo que acolhe, né? Então, a Noeli me pediu para falar sobre a nossa paixão, né? Como que a gente começou esse encantamento pela água. Então, vou contar um pouquinho da minha história, falar depois sobre a apneia, tá? E conforme a gente faz esse caminho, eu vou pontuando algumas questões sobre o feminino e a apneia, né? Queria saber de vocês aqui, quem que tem... quem tem experiência com apneia, levanta a mão. Opa, tá todo mundo fechado aqui? Deixa eu ver vocês. O pessoal tá de pijama? Ari, mais ou menos. Tem um método para levantar a mãozinha? Deixa eu ver. Eles podem, na cantinho ali, levantar a mão. Tímidos não, podem abrir o... Marcelo tem alguma experiência em apneia? Bacana, bacana. Ok. Então, deixa eu compartilhar aqui para a gente começar.
É demais eu estar fazendo isso com Patrícia, que é a minha irmã da água. Vocês vão ver o quanto que a gente tem de história juntas, né? Não sei se... Opa, não é aqui. Ok. Só por... Ok. Então, eu comecei na água pelo mergulho scuba, quando eu tinha 18 anos, com meu pai, que era mergulhador scuba. Fez assim durante uns 2 anos, mas fez bastante, era bem apaixonado. Eu fiz o curso, fizemos o batismo e a gente foi para Fernando de Noronha. Depois, nunca mais. Fiquei uns 15 anos assim, sem mergulhar. E quando foi em 2014, eu estava numa crise pessoal bastante intensa e fui oficialmente diagnosticada com estresse e depressão. E daí eu falei, bom, tem alguma coisa errada, por que eu estou com estresse? Sou servidora pública, eu não tenho filho, não tem sentido isso. Deixa eu abrir os olhos e perceber o que eu gosto, o que me dá prazer. E algumas semanas depois, uma amiga minha disse que estava indo para Fernando de Noronha e me convidou. E eu aceitei e lembrei que lá em Fernando de Noronha eu tinha feito mergulho scuba com meu pai. Fiz um review e mergulhei, tive o prazer de mergulhar lá de novo e depois disso, pronto, eu só queria água. Só queria água. E nunca mais parei. Vocês vão ver que eu já fui por vários caminhos. E tive essa visão, porque há 20 anos que eu era da dança. Gosto de vários tipos de dança, mas fui professora de dança do ventre. Bailarina e professora de dança do ventre por 20 anos. Então, tinha essa imagem de querer dançar na água. Não sei de onde é que veio, tipo um chamado assim, né? E com o mergulho scuba, eu não conseguia, né, dançar muito, assim, até tentava dar minhas piruetas, mas eu me sentia meio desengonçada, assim, né? E daí, quando eu vi um vídeo, esse é um frame do vídeo que eu vi, do Guillaume Néry e da Julie Gauthier, que foi filmado também por ela, né? Em apneia, eu fiquei apaixonada. E ele é um multirecordista mundial, né? Falei, gente, isso é muita liberdade, eu quero isso. É isso que eu preciso para dançar na água. E daí fui atrás disso, né? E a água, para mim, é essa questão da liberdade. De repente, você se vê não só podendo ir para frente, para o lado, né, bidimensional, mas você pode ir para cima, ir para baixo, estar de ponta cabeça, estar na diagonal. Então, essa liberdade que a água te traz, e além disso, a água te recebe, e a água te acolhe, né? Ela está te abraçando o corpo inteiro. Você fica você não sabe o que é a água, o que é você. Então, essa sensação de unidade e de silêncio, que eu acho que por si uma natureza de uma energia mais feminina, né? Um dos arquétipos do Jung é a mãe, né? E um dos símbolos, uma das concretizações, vamos dizer, uma das simbologias desse arquétipo da mãe é justamente o mar, né? E então essa é uma das formas femininas que a água nos traz, né? E então eu fui tentando buscar o que pudesse me acrescentar para eu fazer movimentos e ter liberdade embaixo d'água. Eu não consegui achar muita coisa sobre dança embaixo d'água, mas eu me deparei no Google, pelas pesquisas de dança embaixo d'água, eu me deparei com um movimento de sereias. E elas se movimentavam embaixo d'água, muito lindo, com muita
graciosidade, com muita familiaridade naquele ambiente. Eu falei, olha, eu acho que essas meninas têm o que me ensinar. Então, eu fui para as Filipinas e fiz um curso lá, né, de instrutora de sereia, e saiu uma foto minha quando eu fui participar de uma competição de apneia no Caribe, em San Andrés, e daí, entre uma prova e outra, fui tirar umas fotos. E então, depois voltei para o Brasil e comecei a dar algumas oficinas de sereia. Essa é uma turma minha, você vê que tem muitos adultos, né? E é uma turma de São Paulo, né? E essa imagem própria da sereia, ela é muito forte, né? Ela é realmente o exemplo da simbiose, da vontade do ser humano de se fundir com o mar, né? De virar realmente um ser marítimo. E eu descobri com essas oficinas que muitas das pessoas que vinham fazer essas oficinas eram fascinadas por sereia desde criança, né? E eu não tenho tanto esse fascínio pela imagem das sereias. Eu tenho fascínio pela movimentação na água, né? E eu percebi, por outro lado, a força desse arquétipo da sereia. E eu queria perguntar para vocês, antes de eu contar o que eu percebi, se vocês puderem colocar no chat, eu queria que cada um de vocês colocasse o que vem na cabeça quando vocês pensam em sereia. Que adjetivos vocês dariam para sereia? Vou dar um minutinho aí para vocês colocarem. Noeli, você me ajuda aí a ler o chat, que eu não estou... Vamos lá. Abrir meu áudio aqui. Já temos a primeira, a Viviane Kunisawa. Obrigado, Viviane, você está sempre presente. Ela colocou a palavra sensual. A Monique Frois, princesa da Disney. A Gabi, encantadora. O Alan, lendas e beleza. Uhum. Marcelo Bonfim, leveza e sexy. Eduardo Pires, encanto, beleza e sensualidade. Oi, bacana. Aquários Live, misteriosas. A Sônia passou carisma. A Sônia passou, escreveu carisma. Andréa Lima, tranquilidade, paz e equilíbrio. Andréa Lima, tranquilidade, paz e equilíbrio. Mônica Binhara, lenda. Mônica Binhara escreveu lenda. A Ana Pantalena, respirar debaixo d'água. Guari Amarante, fantasia e mistério. Bianca Kraus, A Luciana Soares Pérez, encanto. Quem mais do Facebook? Bianca Kraus Bonson, Bianca Kraus Bonson, encantamento. encantamento. Olha aí, quantas palavras. Então, olha só, a gente tem tanto um lado de mistério e sensualidade, como um lado de leveza e um lado infantil, princesa da Disney, né? Então, a gente tem, assim, uma gama de espectros, né? Desse ser fascinante, que eu percebi ao longo das minhas oficinas que as mulheres e os homens, eles se projetavam. Então, na verdade, como elas eram, coisas bonitas que elas e eles achavam de si, elas projetavam na sereia, né? E quando iam pessoas que eu conhecia, eu precisava me segurar para não rir, porque era exatamente isso, né? Então, tinha gente que dizia que a sereia é maternal, ela cuida, né? Ela é cuidadora, e outras falavam, ela é profunda, ela é misteriosa, ou ela é forte, ela é livre, aparecia muito, né? Então, eu achei o máximo, porque são várias facetas, né, da feminilidade da mulher. E daí isso deu um boom, apareci em vários artigos, porque na época tinha também uma novela que a Isis Valverde fazia uma sereia, né?
Então, aí, inclusive, foi quando eu fui no Aquário do Rio fazer um trabalho lá para a equipe da novela, que eu não me lembro o nome agora. Então, estava aí eu nadando com a cauda da Isis do lado de um tubarãozinho, da Margarida. E depois de algum tempo, gente, eu achei quem dançava embaixo d'água, né? Essas aí são duas referências muito grandes minhas, que eu tive prazer de estar juntos durante 3 vezes, né? Uma vez na Tailândia e 2 vezes na Turquia. São 2 russas, Sasha Gordeva e Sasha Berdoz, alguma coisa. Sasha D e Sasha B. E elas misturam, então, freedive com dança contemporânea ou dança sensível. E eu lembro quando eu fiz uma das aulas na Turquia, eu saí assim, tipo, caramba, é exatamente aonde eu queria estar. Então, eu realizei meu sonho de estar com pessoas que querem trabalhar com dança na água, né? E daí eu rodei aí o mundo um pouco com a apneia e com a dança na água, né? Então, alguns lugares que eu já fui, Indonésia, onde eu fiz o primeiro curso de apneia, fui para o Egito várias vezes participar de competição, fiz um recorde nacional, né, que você falou, participei 2 vezes de competição na Colômbia, na Turquia fui 2 vezes também, quero ir de novo, nas Filipinas, e aqui no Brasil a gente treina aqui no Lago Paranoá, em Brasília, de onde eu falo. Fiz algumas coisas em Noronha, né? Depois eu e Patrícia vamos falar sobre como foi a nossa experiência de apneia e de estar no mar em Noronha. Em Mara Rosa, que é aqui em Goiás. Niquelândia, que é um lugar super ermo, selvagem, com mais... o pessoal que talvez conheça, né? O Stargate tem 250 metros de profundidade e ainda não acharam o fundo. Em Búzios, na Laje de Santos, e tem um lugar próximo aqui de Brasília, que recentemente foi descoberto, está sendo explorado, né, pela Fluid Operadora, que é minha parceira aqui em Brasília, em Cristalina, que é uma lagoa de cristais. É uma mina abandonada de cristais, que a lagoa, então, a gente mergulha, tanto de apneia quanto de scuba, e vê as paredes de cristais. É uma coisa fantástica, né? Então, eu comecei também, não iniciei pensando na competição, mas foi uma coisa que veio, que eu tive a oportunidade de fazer. Então, agora, eu falei um pouquinho da minha trajetória, vamos falar um pouco da apneia em si, né? Para que as pessoas fazem apneia? Os surfistas fazem por questão de segurança, né? Para quando tomar uma vaca, para pesca sub, para o sereísmo e performances aquáticas, para se relacionar com a vida marinha de uma maneira diferente, né? Algumas pessoas, eu também às vezes me sinto mais bicho. Uma vez alguém falou assim, você não é um ser marinho? Eu falei, eu sou sim, eu sou um ser aquático. Então, quando você está na apneia, não sei, é tão natural, sabe? Que você se sente mais conectado com a natureza. Adoro scuba, tá? Eu faço os 2. E, às vezes, você, por não soltar bolha, alguns animais se sentem mais à vontade de chegar próximo de você. E tem o mergulho em apneia de maneira esportiva, né? Coloquei aqui também a questão de fotos. Essas fotos são da Paula Viana, e o Ari, que está aqui também, faz muitas dessas fotos, acho que Noeli também. Amanhã já vou fazer merchandising. Amanhã nós vamos ter uma live sobre foto sub, na perspectiva do fotógrafo e da modelo, foto sub de modelo, né? Então, a apneia também ajuda nisso aí. E agora eu quero convidar vocês para fazer uma viagem para mergulhar comigo, tá? Eu vou descrever aqui um mergulho em apneia, numa competição, tá? Que foi realizada no Blue Hole da RAB, que é esse lugar aí,
onde tem condições maravilhosas para a apneia. Já fui umas 4, 5 vezes lá e quero voltar de novo. Então, nós temos vários tipos, várias modalidades de mergulho em apneia de profundidade. A imersão livre, onde você vai se puxando para baixo e para frente, ou para cima e para baixo. Com nadadeiras, que pode ser essa ou aquelas by fins, que foi a que eu usei. Sem nadadeiras, tá? Essa é lastro variável, que você desce com tipo um trenó e volta nadando. E no limits, que você desce com esse trenó, com peso, e volta, em geral, com um saco de ar, né? Mas isso é bem extreme, né? Sim. Isso é uma coisa interessante de falar, que a apneia, alguns consideram um extreme sports. E é um dos extreme sports que mais tem mulher, né? Aqui no Brasil, os recordes de mulher, em geral, são mais fundos são maiores do que os recordes masculinos, né? Não que a gente precise competir. Então, vamos para o mergulho. Esse momento eu adoro, né? Tem gente que tem competition nerves, fica nervoso com a competição. Eu não, eu fico mais tranquila na competição. Então, um dia antes do mergulho, você diz a qual profundidade você vai, tá? Não é assim, eu vou quando eu achar que eu quero voltar, eu volto. Você já diz um dia antes. Então, aqui você vê tem uns mergulhadores de segurança aqui, as 2 boias amarelas, pode ser também uma plataforma, esse cabo branco, onde a gente vai seguindo para a profundidade, e um cabinho, tá vendo, que está saindo da minha mão, que é o lanyard, que nos segura, né, nesse cabo que fica vertical, ele vai correndo, tá? Então, na preparação, você vê que eu estou usando grampo de nariz, não estou usando máscara, tá? Na preparação, é um momento que a gente relaxa, tá? Tanto faz uma respiração para diminuir os batimentos cardíacos e tenta distensionar todos os músculos do corpo. Então, relaxar tanto os músculos, o físico, quanto o mental, tá? Então, daí a gente inicia o mergulho. Aqui a gente vai falar de algo bem interessante. Porque o mergulho scuba, você está neutro o tempo inteiro. Na apneia de profundidade, quase nunca você está neutro, né? Ou você está positivo ou você está negativo. Então, aqui no início do mergulho, a gente está positivo e faz um esforço aí, nada mais forte, para descer. Conforme a gente vai descendo, vai equalizando, né? Oi. 5 minutos. 5 minutos, tá. A gente vai diminuindo a passada, vamos dizer, né? Vai chegar um momento que você está no ponto neutro, e depois do ponto neutro, é só se render. Daí você entra. Nossa, eu até muda a minha. Parece que eu entro numa sensação de meditação, que é mais ou menos o que eu entro lá quando eu chego nesse ponto. Agora eu entrei tão forte que está até difícil de falar com vocês aqui. Mas é um momento que você só afunda. Você para de bater perna ou de puxar e só afunda, tá? Existe técnica também, né? Posicionamento, mas é um momento mágico, né? Depois a gente continua, tem técnicas de equalização diferenciadas para passar dos 30 metros, porque o nosso pulmão vai sendo, né, pressionado, literalmente, pela água. Então, eu fiz a técnica do mouthfeel, eu enchi a boca de ar antes do volume residual chegar no limite, e quando
eu começava a afundar, eu ia fazendo uma pressão constante e só ia afundando. Muitas vezes eu até fechava o olho. Então, nesse momento, eu não tinha que fazer nada, era só o silêncio e eu nem pressionava para equalizar, era só estar. Ok, volta, Thaís. E eu tinha um mantra, né? Para também não ficar passando coisas, às vezes, na cabeça, preocupação com se vai chegar ou não. Então, eu tinha um mantra que eu ficava repetindo. Aí a gente chega aí ao final, eu botei uma foto de outro dia, vocês veem que eu estou sem nadadeira aí, mas é porque a fotógrafa em geral não vai lá para baixo, né? E depois sobe. Daí você vai precisar de um pouco de fitness, porque, por exemplo, para subir de mais de 50 metros, você já precisa ter uma perninha, né? E lá embaixo você está bem negativa. Então, dá-lhe perninha e a apneia vai ficando um pouco mais difícil. Então, o estado mental, você tem que continuar. Chegando ali a uns 10, 15 metros, você encontra os safeties, os mergulhadores de segurança, e sobe. Faz a respiração de recuperação e um protocolo de gestos para mostrar que você está bem, e daí é comemorar, certo? Deixa eu passar aqui. Então, antes de mostrar os vídeos, espero que vocês tenham chegado bem à superfície, depois desse mergulho comigo. E então, hoje em dia, eu estou iniciando o trabalho de dança na água. Aqui no Brasil, eu ia fazer a primeira aula em março, na Bahia, mas a Covid já tinha começado, né? Água rara, que eu acho que a Patrícia vai falar um pouco mais, que é uma terapia aquática, como uma massagem, uma meditação na água. Estou iniciando também a fazer treinos de apneia online e aqui em Brasília. Filmagem e fotos sub, eu própria, ou treinando e fazendo direção de modelos, né? E hoje eu lembrei dessa frase aqui, que eu fiz há muito tempo, que representa para mim a apneia. A água acaricia o silêncio. Para mim, a apneia é esse acolhimento e essa introspecção. A verdade, encontrar uma verdade em si mesma. Vou botar então alguns vídeos para vocês terem um pouco mais de noção do que eu estou falando, né? Então, eu vou botar aqui um vídeo de uma dança, tá? Enquanto eu mostro a dança, vou explicando um pouquinho para vocês o que essa dança representa para mim, né? Vocês estão vendo o que eu estou compartilhando? Não. Não? Tá. Então Tem que fechar. Não, é o PowerPoint ainda. Tá bom. Então deixa eu vir aqui. Então, essa é uma dança que eu fiz. A gente descia no cabo, eu desci no cabo até uns 16 metros e eu ia dançando e subindo, porque eu estava positiva, né? Então, nesse caminho para subir, eu ia dançando. E para mim, essa dança representa o meu caminho, né? Nos últimos anos. Então, eu tô aí cheia de panos, de amarras, com angústia, né? E conforme vai passando, eu me acalmo. Me abro. Isso aí foi filmado na Turquia, em
em uma dessas imersões aquáticas. Ela foi filmada também na apneia, né? E daí eu vou me soltando. Nesse caso eu estou usando um nose clip, não sei se dá para vocês verem, né? Pode ficar calmo que não dá para ver nada, é só a minha silhueta. E daí eu me solto e me liberto, né? E fico cada vez mais livre e natural na água. Então essa é a minha experiência na água e com a dança na água, principalmente. Opa! Vou pular aqui um pouquinho. Tá no meu Instagram, se vocês quiserem ver completo. Então, é como se fosse um renascimento. Né? Lindo, Thaís. Muito obrigada. O pessoal está Obrigada. elogiando muito aqui no chat também, mas eu vou deixar as perguntas para o final daí, ok? Ah, tá bom. Eu quero mostrar aqui também um outro videozinho. Só um instante. Esse aqui é juntando duas paixões minhas, né? Que eu já dei spoiler aí para vocês, que eu falei que eu era professora de um certo tipo de dança, né? E daí aquela pessoa que gosta tanto de dança do ventre que faz até debaixo d'água. Noeli, Oi. eu tenho um vídeo que a gente pode perguntar se eles querem ver, que é quando eu fiz o recorde nacional lá no Egito. E acho que eu passo agora, se o pessoal tem interesse em ver. Quase meia hora aí. A gente vamos passar para a Patrícia e daí depois a gente pode voltar. O que você acha? Se der tempo, a gente apresenta esse outro vídeo. Como? Vamos passar para a Patrícia. Se sobrar tempo, guarde esse vídeo aí que a gente mostra para o pessoal. Tá joia, obrigada. Mais lindos os vídeos, lindo trabalho. Muito lindo mesmo. Emocionante. Patrícia? Estou aqui. Vou pedir para a Thaís disparar. Ah, tá. Só um instantinho. Bem. Pronto. Gente, e agora? Estou em apneia, né? Como é que eu entro agora, depois de ver esses... Eu sou a fã número 1 da Thaís, né? A gente se chama de irmã da água, já vivemos tantas coisas juntas.
E o que é lindo é que cada uma, nós temos histórias totalmente diferentes com relação à água, mas temos também convergências, né? E essa experiência da Thaís toda, da dança em profundidade, da apneia como esporte mesmo, a nível de competição, pela competição mesmo, são vivências, por exemplo, que eu não tenho, as minhas são outras. Então é maravilhoso a gente ir se complementando, vendo isso tudo, né? Thaís, sou sua fã, você sabe, não precisa... Só que aqui eu digo publicamente, né? Obrigada, E agradecendo aqui o convite, primeiro da Thaís, né? Porque Noeli tinha convidado Thaís e Thaís me puxou para cá. Então, muito agradecida a vocês pelo convite e pela organização, Noeli, que vocês estão aí arrebentando com os Scuba Divas com uma qualidade imensa. Mas vou tentar focar, porque o nosso tempo é curto. De telefone esse convite, porque eu convidei a Paula Viana convidou a Thaís convidou você, e assim foi indo. Nós estávamos em 3 mulheres, fechamos em 16. Fantástico. Pois é, mas como diz Noeli, copiando de Sônia Guajajara, como é que é? Mulheres são como as águas, crescem quando se juntam. Então, pronto, tá tudo certo. É o melhor fio, né? Quando uma vai trazendo a outra. Então, e quem trabalha com o oceano, somos uma tribo que tem que se proteger e se ajudar, né? Então, eu acho que é por aí mesmo. Eu vou também apresentar aqui algumas imagens, vou correr um pouco o fio da minha história, da minha relação com a água, e no final vou mostrar também alguns vídeos para vocês. Então, deixa eu ir lá. Enquanto você prepara para compartilhar a tela, eu vou passar a sua descrição, ok? Tá certo. Vai lá, que eu vi que eu abri o PowerPoint errado de outra palestra. Não, pode ajeitar aí com calma, enquanto eu vou falando aqui. Patrícia Furtado de Mendonça, ela é fundadora da Aqua Mater. Vamos lá. Após atuar por cerca de 20 anos na interface entre artes, educação, sustentabilidade em ambientes artísticos, acadêmicos, empresariais, governamentais e do terceiro setor, Patrícia coloca a água e o oceano ao centro de todas as suas atividades e funda, em 2017, a Aqua Mater. Por meio de variados projetos transdisciplinares, promove a construção de uma nova cultura da água, a sinergia entre o ODS 6, que é água e saneamento, e o ODS 14, vida na água, e a cultura oceânica. É formada pela Faculdade de Letras e Filosofia da Universidade de Bolonha, Itália, onde aprofunda sua pesquisa teórico-prática sobre nossas memórias marinhas e sobre as memórias da água. É também palestrante, consultora e facilitadora de vivências, Aqua Mater Experience, nas quais mescla elementos de freediving, danças e terapias aquáticas. Uau! Show! Pois é, uma salada muito grande, né? Então, hoje aqui eu vou só fazer um recorte da minha vida ligada a essas experiências aquáticas que trazem a apneia desde o início, e vou trazer um viés mais feminino, como era a proposta daqui, né? Porque a Aqua Mater é um leque de muitas coisas. Vou compartilhar logo a minha tela, então. Vamos lá e abrir aqui o PowerPoint. Estão vendo? Uhum. Ok. Então, aqui só a aberturazinha. E eu resolvi começar dizendo que tem poucos anos que eu descobri que água foi a primeira palavra que eu falei na vida, antes mesmo de falar papai ou mamãe. Eu era um bebê, não sei, eu não lembro, não sei. Minha mãe disse que eu era muito pequenininha, né, meses, e eu sempre tinha essa coisa de querer ir para a água, querer ir para a água. Eu estava no colo dela, apontando para um lago, como se pedindo para ir até lá, né? Então eu sempre queria ir para o lago, ir para o rio, ir para a praia, ir para o banho, tomava banho de tanque na cozinha quando era criança. Então esse chamado para mim da água e do mar sempre foi muito forte, né? Eu cresci no Rio de Janeiro, então era inevitável essa vivência, né? Até eu falo, nossa primeira memória assim que eu tenho muito forte é eu bebezinho, o meu avô me levando para a praia, e eu lembro de uma mão gigante, que era a mão dele, cavando a areia para fazer um buraco, e aí ele fazia uma canaleta para que quando as ondas chegassem, enchessem essa piscininha, né? Então eu tenho essa memória curiosa que é, de um lado, beber e esperar a onda vir para encher a água, e depois eu maior podendo já ir na direção
das ondas e da água, né? Então, esse chamado para mim, ele foi mesmo, eu tive a sorte de crescer no Rio, né? E de viver o mar, sobretudo lá, com toda a sua imensidão. Mas para vir para a apneia, fazendo um pulo, 86 é lançado o filme Imensidão Azul, do Luc Besson, que era inspirado na biografia do Jacques Mayol, grande apneísta francês, recordista. E esse filme foi uma bomba assim, na minha vida. E eu trago aqui essa imagem porque essa cena foi muito forte. Eu não sei quem aqui viu esse filme. Se não viu, vejam. Vocês encontram na internet, com certeza. E é uma cena... Oi? Eu amo esse filme. Cara, esse filme, para mim, ele foi uma revelação, porque nesse filme eu visualizei que havia algo abaixo da superfície do mar. Porque a minha vivência com o mar e com as águas, ela era muito da superfície, da onda, da praia. E nessa cena em particular, ok, o filme mostra todo mundo da apneia, mas ele está deitado na cama e o teto é como se virasse um oceano que desce, ele estende a mão, atravessa e está no oceano com os golfinhos, né? Então, a partir desse filme, eu sempre falei, cara, um dia você tem que mergulhar, você tem que estar com os golfinhos, você tem que ver isso. Então, foi muito forte nesse sentido do amor, do chamado para ir para o fundo. E em 93, essa foto da esquerda, eu estava na Ilha da Madeira, e eu tive a oportunidade de estar trabalhando com um centro de mergulho, e o meu trabalho, basicamente, era mergulhar todo dia. E foi aí que, pela primeira vez, eu mergulhei em scuba na minha vida. Como é que a pessoa tem um trabalho... Tem que falar. Como é que a pessoa tem um trabalho que é mergulhar todo dia? Porque naquela época ela era estrela de novela da Globo. Vocês lembram que tinha o Cigano do Pedra sobre Pedra? Ai, ela era o fantástico, o Dumas Coves, né? Tem que falar. E então, como ela era uma celebridade, ela ia lá para fazer... É como assim, uma presença. Você paga alguém, né? Está ali e era noticiada que estava ali para divulgar. Aquela parte que eu não falaria aqui, né? É muita intimidade, gente. Eu não Mas sabia de lado aí. Ai, pois é, pois é. Enfim, o trabalho eu fui chamada para fazer publicidade para um centro de mergulho. E o trabalho era ter tipo um personal security, professor, que mergulhava comigo todo dia. E aí eu experimentei o scuba, mas eu fiquei incomodada, porque eu vinha do teatro, da dança, como a Thaís, eu buscava essa liberdade. E aquele negócio, aquela garrafa, aquele cilindro, eu não conseguia me mexer direito. E eu reclamava. E aí eles falaram, mas então a gente vai fazer você experimentar outra coisa. E vem uma revolução da experiência da água, que é o que em inglês chama hookah diving. Eu não sei no Brasil se chama assim ou não. Mas, resumindo, uma boia na superfície com como é que chama? Ai, gente, esqueci agora. Que lança ar. Da Me Camargo? ajuda. Não, é Um balão. cano. Ai, Uma mangueira. não, sim, mas eu esqueci o nome agora. O narguilé. Um narguilé. Mas tinha um bombeador de ar na superfície Um que ficava compressor. dentro. Tem um compressor a bordo, é isso? Compressor, desculpa, compressor, isso. Obrigada, Noeli. Então, tinha um compressor grande que ficava dentro dessa boia, que também era grande, ficava flutuando. E tinha um narguilé que era super comprido, eu acho que eram uns 20 metros. E, claro, o cara que estava comigo, o instrutor, ele estava com um cilindro, com 2 respiradores, porque a gente fez esse treinamento que, caso o narguilé curvasse, né, por conta da movimentação, e impedisse a passagem do ar, eu pegava o respirador dele para a gente subir, acertar tudo, enfim. Tem o seu perigo, né, fora a qualidade do ar e tal. Mas aí eu descobri que eu podia estar com uma respiração constante na profundidade, sem o cilindro nas minhas costas. E aí eu dançava com aquele cordão umbilical que me ligava à superfície. E acho que esse foi o pulo depois para o universo dança e apneia também, né? Ali eu tinha 21 anos, aqui é uma foto no passado, 48, em Angra, estava mergulhando aqui de apneia também. Então, acabou que a apneia se tornou mesmo a modalidade que eu mais gosto pelo viés da liberdade. E aqui eu trago só essa imagem antes de abrir a próxima parte, porque para mim é sempre muito nítida, né, essa relação, porque nós dizemos que a nossa data de aniversário
é a data do nascimento ao mundo aéreo e terrestre. Mas durante 6, 7, 8 ou 9 meses, nós vivemos num ambiente líquido, no oceano interior da nossa mãe. Então, como não conectar a imagem do feminino ao oceano, sendo que nós nascemos num pequeno oceano, né? Como um astronauta, na verdade, que flutua naquele ambiente líquido. Então, essa imagem, para mim, ela sempre foi muito forte também. E aqui tem algumas fotos que são de 10, 20 anos atrás, então a qualidade não é boa, naquela época a gente nem fazia foto, que foi o início da dança de fato em apneia para mim. Eu participava de uma pesquisa na Itália que era conduzida por um coreógrafo e um casal de osteopatas, que eles queriam traduzir a osteopatia em técnica de dança. E eles trabalhavam em cima das nossas origens, da origem da vida, da origem do movimento. E uma parte dessa pesquisa era dedicada, então, às nossas origens aquáticas, porque nascemos no oceano do ventre da nossa mãe e a vida no planeta Terra, ela também nasce no oceano primordial, né? Então, a gente trabalhava com essas duas imagens o tempo todo e esse curso ele se chamava Memórias Marinhas e Nascimento ao Mundo Terrestre. E o objetivo era despertar no nosso corpo essas memórias que nós carregamos geneticamente, porque interiorizamos no corpo, a nível celular mesmo, todas as memórias de todas as espécies de vida que nos antecederam na cadeia evolutiva. Partíamos 5 horas da manhã, em silêncio, um cardume de mergulhadores ou bailarinos aqui, com suas bolsas flutuantes, meia hora de travessia para chegar numa praia deserta, onde nós íamos, era um trabalho muito técnico, é engraçado porque não tem nada a ver com xamanismo, energia, New Age, sagrado feminino, não era dessa ordem, era um trabalho técnico, mas que no trabalho da respiração e do silêncio e desses exercícios nos levavam a um universo de profundidade muito grande. E aqui, então, nós trabalhávamos como nós saímos do mar, como será que os nossos antepassados, como os peixes saíram do mar antes de se transformarem em anfíbios, em répteis, como então na cadeia evolutiva se deu esse momento em que as nadadeiras se transformam em patas para poder propiciar o deslocamento do corpo na terra? O que acontece com a nossa estrutura corporal quando a nossa barriga toca o solo, você descobre o peso da gravidade, que antes não existia. E o que acontece quando a nuca, pela primeira vez, faz o movimento de olhar para cima, você olha na linha do horizonte. É o primeiro movimento que dá início a todo o desenvolvimento da nossa cadeia, da nossa coluna vertebral. Então, nós íamos repetindo esses exercícios tecnicamente para entender mesmo como as cadeias musculares do nosso corpo, os nossos apoios, passaram por essa transformação. Então, aqui passando algumas imagens, né? E trabalhávamos em apneia inspirados nos primeiros organismos do oceano primordial, que eram organismos anaeróbios, que não faziam uso do oxigênio. Então, aqui vocês veem, a gente saía e entrava da água rastejando, ou como tartarugas marinhas que depositaram seus ovos e voltam ao mar, ou como anfíbios saindo da água, né? Nunca entrávamos na água pela posição vertical, porque ela seria já uma posição final da evolução. E também traz uma superioridade. E ali a gente buscava uma relação com o mar que era par. Então, eu entro e eu saio no nível do mar, na mesma altura, na mesma horizontalidade, para ver o que isso provocava no nosso sistema nervoso, na nossa cadeia muscular. Então, a gente trabalhava às vezes com máscara, às vezes sem máscara, um trabalho de confiança, quando a outra pessoa nos levava para baixo d'água. E a primeira vez que eu experimentei as monofins, né, foi em 2002, porque dentro dessa pesquisa a gente investigava essa teoria que se chama Teoria da Ascendência Aquática do Homem, que não dá tempo de explicar agora, mas que diz que nós temos um ancestral, um primata aquático, que na cadeia evolutiva estaria mais próximo da gente do que os famosos chimpanzés ou primatas terrestres. Então, a gente queria despertar no corpo o movimento ondulatório dos cetáceos. E era por isso que a gente usava as monofins e também continuava o trabalho em apneia. Então, eu me via dançando em apneia com a monofim, né? Não era uma dança coreografada, era inspirada nos cetáceos,
mas com essa liberdade absurda de um corpo que não nada, mas de um corpo que voa, porque você tem as 3 dimensões do espaço aqui para explorar. 3 dimensões externas, mas quando você vive isso, o voo interno é maravilhoso, é enorme, né? Por isso você conecta também o trabalho da apneia com um trabalho de busca interior, é um mergulho interior, tem uma dimensão espiritual que pode ser vivida aqui também, né? Então, essa é a origem da minha pesquisa sobre as memórias marinhas, as memórias do mar em nós, as memórias da água, mas aqui na prática. Não dá tempo da gente entrar na teoria. Então, eu vou dar um corte aqui. Você está me ouvindo? Tô. Ela brinca que ela não é sereia, ela é baleia. Ela ama as baleias, né? Não, você me lembrou, se eu puder Claro, fala. Tem uma frase que diz assim, que a gente faz mergulho scuba para ver, né, a vida aquática. E a gente faz apneia para ver a vida interior. Exatamente. O mergulho scuba é maravilhoso também, né? Das outras vezes, depois eu fiz curso até e tudo, e é uma possibilidade de você ficar muito tempo lá fora sem voltar à superfície. Eu digo assim, não, é impossível a gente dizer que uma coisa é melhor que a outra. São 2 experiências completamente diferentes, né? Então, eu acabei me identificando mais com o universo da apneia por conta dessa liberdade. Mas o scuba também, claro, é maravilhoso, né? Então, a apneia, como esporte, eu só fui conhecer em 2015, porque de 2002 até essa época, para mim, a apneia era dançar na água, e eu nunca tinha explorado a profundidade, né? Eu ficava sempre em, acho que 4 metros, era uma coisa muito pequena. Em 2015 é que eu começo aqui no Brasil a fazer os cursos e a descobrir a profundidade. Aí eu trago essa imagem só porque aqui embaixo, foi até uma imagem que a Carol Schrapp compartilhou tempos atrás. Cara, eu nunca vou esquecer os meus primeiros 20 metros com a Schrapp descendo, a segurança. Ela é maravilhosa na instrução, né? E ela me transmitiu uma segurança. Eu lembro que ela foi descendo, assim, juntinho de mim, com aquele olhão azul maravilhoso dela, as 2 de cabeça para baixo, né? Descendo. E eu fui, e de repente eu toquei os 20 metros, né? Então, quanto que é importante você estar com uma pessoa também, ainda mais nesse primeiro momento de exploração, que te transmita segurança, né? Então, foram brincadeiras de treinos com amigos, com professores. Estudei, fiz o curso também com o Ricardo Bahia, no Rio. A gente saiu muitas vezes para treinar, depois com o Daniel Mafra. Enfim, tem uma turminha da apneia do Rio, com a qual eu volta e meia saio, né? Eu botei só essa foto aqui engraçada da esquerda, com o Ricardo Bahia. A gente ia muito treinar num tanque da Marinha ao qual ele tinha acesso, então, que tinha uns, acho que eram 18 metros. Eu fiz uma sobreposição ali com uma foto de baleia, porque, como minha amiga Thaís falou, é a minha alma mesmo. O meu sonho é ser cachalote. Enfim, pela paixão da apneia, que só para indicar a leitura, primeiro projeto editorial da Aquamater foi a tradução e a publicação do livro Profundezas, Mergulhando em Busca de Si, do Guillaume Neri, que é aquele que a Thaís mostrou a imagem pulando naquele blue hole, né? Aqui ele fala tudo sobre o mundo da apneia, as modalidades, e tem uma visão também muito poética da relação dele e do ser humano em geral com o mar. Super aconselho vocês. Vejam esse filme, One Breath Around the World, dura uns 12 minutos, é um curta, também filmado pela Julie Gauthier, que é lindo. E aí, chegando aqui nesse universo das danças, terapias, meditações e massagens aquáticas, macacos aquáticos, Moreré, que eu e Thaís fomos juntas fazer essa experiência de 10 dias dançando nas águas tropicais de Moreré. Não somos nós nessa foto. Gente, eu não sei o que se acontece com vocês, mas eu quase não tenho foto das zilhões de coisas que eu fiz, porque quando você está na água, você não está nem aí para foto, se não tem alguém lá fotografando, você não faz foto. Oi? A não ser que vocês sejam a Ari, a Paula Viana. Que tenham que a gente tenha o luxo de ter essas pessoas no momento em que a gente está tendo essas vivências, né? Então, eu, por exemplo, a gente não tem uma foto em Moreré dançando, e ficamos lá 10 dias dançando. Enfim, entra esse universo que eu descubro no Brasil também, começa a chegar esse movimento de algumas danças aquáticas. Também fiz essa formação de água rara, não vou entrar nisso aqui agora,
mas eu acho que vale só dizer para vocês, gente, tem um mundo de pessoas em todos os continentes explorando esse universo de danças, meditações, massagens, terapias aquáticas, de muita beleza, em que você trabalha não só na superfície, essas fotos, por acaso, são de superfície, mas tem fotos embaixo, tem um trabalho imenso que a gente faz debaixo d'água, então, por isso, a apneia aqui, ela é importante. Então, a apneia, como um veículo para você ter outras vivências debaixo d'água, não como prática esportiva simplesmente. Então, acho que eu e Thaís, a gente queria reforçar isso. A apneia como esporte é uma das maneiras de você viver o universo da apneia. Então, eu e ela, a gente transita por todo esse mundo, digamos assim, possível, sabe? Tudo é possível mesmo, quando você está embaixo d'água em apneia. E aqui tem o Aquamater Experience, que é um trabalho que eu desenvolvo, que eu junto a minha base d'água rara com outras técnicas que eu absorvi nos meus 30 anos de teatro, de trabalho corporal do ator, o trabalho da dança sensível, essa formação que eu fiz por 12 anos, ligada ao coreógrafo e aos osteopatas. Aqui eu estava dando uma sessão individual num lago, lá na Praia do Forte. A pessoa para muita gente, uma experiência realmente uterina, então esse mergulho mesmo num ventre da mãe. As pessoas, às vezes, saem falando de visões do que viveram durante o parto, de relação com pai e mãe. E aqui eu joguei essa foto porque é um projeto com o qual eu colaboro como voluntária e que tem tudo a ver com esse trabalho. É um projeto que se chama Bebê Canguru, desenvolvido em Goiás pela Luciene Godoy, uma pesquisadora, uma psicanalista que tem um trabalho lindo também ligado ao nascimento. E são crianças que estão na UTI de hospitais, muitas vezes abandonadas pelas mães e com risco de vida. E elas precisam de pessoas que vão lá para dar colo, para dar amor. E, para mim, o trabalho da água, o nosso trabalho, ele tem muito a ver com isso, né? Quando eu estou dando uma sessão individual na água, ou eu estou conduzindo o Aquamater Experience, e eu tenho um adulto nos meus braços, não é só com aquele adulto que eu contacto. Eu entro em contato com o bebezinho de cada um de nós, porque a água é o lugar da vulnerabilidade mais extrema que você tem, ainda mais quando você está nos braços da outra pessoa, né? Então, isso daqui, para mim, pegar esse pacotinho de água na mão é um exercício também para o trabalho que eu faço com os adultos na água. Então, mais uma vez, o feminino aqui abundando, né? Rapidamente, imagens de um workshop que eu conduzi ano passado em Portugal, com uma colega portuguesa que se chama Violeta Lapa. Trabalhamos com pessoas numa piscina, também misturando esse universo de danças, terapias aquáticas. Depois levamos esse grupo para o mar, algumas pessoas que nunca tinham mergulhado em apneia e foram ter a sua primeira experiência no mar, mas partindo desse lugar do sensível. Então, é uma abordagem também, é um outro caminho, digamos assim, para você propiciar a experiência da apneia, que não é pelo esporte. Vamos lá, vai, respira, desce. Para muita gente, isso às vezes assusta. Às vezes, a abordagem do esporte ela é muito masculina nesse sentido, né? Então, há também uma outra maneira de você trabalhar ou preparar uma pessoa para uma experiência de apneia, para ela enfrentar os medos, a relação dela com a água em geral ou com o oceano. Muita gente tem medo de colocar a cabeça debaixo d'água, né? E você sai de um barco, põe aquela roupa, mesmo que não seja um equipamento scuba, assusta. Então, há muitos trabalhos mais sensíveis que podem ser feitos para poder favorecer isso. Aqui algumas imagens rápidas, é um workshop que eu conduzi no Rio de Janeiro esse ano. Eu trabalho também com tecido na água, no final eu vou mostrar um vídeo que vocês veem, tem muito também uma coisa, não é um trabalho de regressão, mas ele acaba também tocando nessa esfera, né? Porque a pessoa ela está ali ninada, digamos assim, como se fosse por várias mamães. É um trabalho muito profundo, muito, muito lindo, em que muita coisa se libera, é muito forte, não vou nem falar disso aqui agora. Aqui, eu achei bacana colocar, é o Daniel Mafra, ele é instrutor scuba, ele é instrutor de apneia também, ele foi meu parceiro nesse trabalho. Então, para mostrar como a apneia também serve de suporte mesmo para esse trabalho de danças e terapias. Ele está desenvolvendo, Daniel, um trabalho lindo de práticas respiratórias, de respiração consciente, e ele é do mergulho, né? Então, eu trouxe ele tem uma abordagem muito delicada,
e ele fez algumas práticas respiratórias com as pessoas para dar mais segurança a elas. Então, quando eu propunha as práticas de dança debaixo d'água aqui, por exemplo, elas já tinham ganho uma confiança muito maior por ter feito esse trabalho com ele também. Então, quantas parcerias a gente pode fazer? E trabalhando com as pessoas, inclusive de olhos fechados, muito tempo no silêncio, olhos vendados, primeiro sozinhas, depois descobrindo os outros corpos, primeiro tocando o chão, depois sem tocar o chão. Alguns momentos que vocês veem aqui de entrega das pessoas, trabalhos em dupla, em trios, as pessoas segurando as outras na mão, né? Dando colo no fundo, né? Maternando no fundo também. E aqui uma experiência que eu conduzi, que eu levei essa galera depois para o mar aberto. Vocês vão ver um vídeo depois. Então, aqui a gente saiu num barco, foi para as Cagarras, eu levei o tecido e com o instrutor de apneia, Daniel estava lá, o Licursi estava lá, que são instrutores mesmo, com todo o equipamento, porque para mim segurança é a base, não dá para brincar. Então, a gente tinha instrutores, tinha as boias, tinha as cordas, e as pessoas podiam fazer essa experiência, não só como elas fizeram na piscina, né, com as outras sustentando com o tecido, mas como era literalmente dançar no ventre de Iemanjá. Aqui, como performer subaquática, também colaborando com outros projetos, uma artista plástica, Lívia Moura, ela fez um projeto em cima do feminino e do plástico na água, ela criou essas ânforas, levou para o fundo do mar, e eu trabalhei ali colocando e tirando os plásticos dessas ânforas que representavam o feminino, né? O mar como, na verdade, um grande útero, e todo sujo com plástico, né? E aqui tinha uma grávida que foi com a gente, que é até a mulher do Átila Bertoncini, que foi quem fez a filmagem, porque isso gerou um filme, e ela estava grávida do filho deles. Então era lindo, porque ela lançava as ânforas dentro da água também. Aqui, Thaís vai mostrar depois, a gente em Fernando de Noronha e na Tailândia, nesse universo das sereias, ela vai mostrar depois. A gente aqui também na China, participando desse festival de oceano, trabalhando com essa esfera da sereia, mais ligada, não uma imagem só da sereia como uma beleza, mas esse, como ela falou também, essa criatura do mar que tem uma voz e pode falar sobre o estado do oceano, pode educar as crianças, se fala também nos projetos de conservação, então uma esfera da beleza, do empoderamento feminino, mas ligado também ao despertar da consciência ambiental para a conservação marinha. E aí acaba virando... Né? É uma forma de chamar atenção para essa causa. Exatamente. E na Ásia, na Ásia eles fazem um trabalho lindo com isso, né? Também, muito forte lá, né? E aí acabei virando consultora também dessa Mermaid Federation International, virei embaixadora deles, e aqui, como eu trabalho muito com esses conteúdos, eu escrevi uma matéria que se chama Sereias, do mito à realidade, que eu trago a mitologia das sereias, não só no Ocidente, mas no Ocidente, em todo o mundo asiático, até chegar às sereias vivas do mundo de hoje, que são essas mergulhadoras apneístas, biólogas, ativistas ambientais, que colocam sua cauda e vão mergulhar e dançar com os cardumes, com as baleias, para chamar atenção para a causa do oceano, né? Então, aqui, já indo para o fim, acabei participando também de outros filmes, outras produções, como Performance Subaquática. Esse foi um filme sobre escassez hídrica, é um documentário muito técnico, com vários homens falando dos problemas da água no Brasil. E aí falaram, nossa, isso aqui tem muito homem, é filme sobre água, a gente tem que chamar uma mulher. E aí me chamaram, eu apareço no filme dançando debaixo d'água, mas também fui entrevistada para trazer essa mensagem mais sensível, mais simbólica, mais maternal também da água, né? Aqui é um cartaz do meu filme, a gente vai ver um trechinho no final. Eu produzi um filme ano passado, foi a primeira obra da Aquamater, que foi dirigido por mim e pela Rita Albano, uma excelente diretora, faz uma fotografia linda, e eu trabalhei dentro d'água com crianças de instituições sociais do interior do Brasil, de Rio Verde, crianças que nunca tinham entrado em contato com água natural, crianças que vêm em situações mais vulneráveis e só conheciam água de torneira. Algumas tinham ido para a piscina, então para mim era levá-los para ter uma descoberta desse universo da água,
isso foi num lago, mas era um trabalho também anterior ao trabalho de consciência para o oceano, né? Porque o oceano não é só esse grande aquário que está lá. O oceano é a água que sai do nosso chuveiro, o oceano é a água do rio, basta a gente olhar o ciclo hídrico, né? Então, a água dos lagos e dos rios, elas foram mar um dia, e elas nos remetem, elas nos reconectam ao mar. E só para fechar, umas imagens de esse universo mulher e infantil e bebê sempre teve muito presente para mim. Aqui umas fotos de Tatiana Guinle, que a gente estava explorando esse lugar também fetal, né? Isso aqui que parece um cosmos, na verdade era uma água, era uma pedra que saía, ela fez uma sobreposição. Então, fotos também dentro d'água, na superfície da água, trabalhamos muito essa esfera do feminino. E aqui chegando nessas fotos lindas do meu fotógrafo amado, Ari Amarante, com o projeto Magic Water, ele fotografa muitas mulheres na água e me chamou para participar de uma parte desse projeto também. E para mim era muito buscar esse lugar da conexão, né? Eu sempre, às vezes, ali, nem Ari, eu falava assim, Ari, não, ele, Patrícia, vai se maquiar, vamos colocar um vestido assim, eu não quero, eu quero natural, eu quero trazer, assim, o lugar da interiorização. Então, a maioria das fotos que eu fiz com Ari, inclusive, eu estava de olhos fechados, porque, para mim, eu queria buscar essa conexão e queria que ele registrasse isso, né? Então, era quase uma foto mais para dentro do que para fora, né? Então, essa foto do Ari eu amo de paixão. Eu acho que é a foto que eu mais gosto, que parece que eu estou caindo de uma nuvem, assim. Outra foto, eu usava muito esses tules. Eu cheguei para trabalhar com o Ari, eu falei, Ari, eu quero usar os tules. E queria por causa disso... Aqui tem mais uma. Né? E, para mim, esse trabalho com os tules, mais uma vez falando de feminino, porque durante a minha pesquisa na universidade sobre as memórias marinhas, eu investiguei muito essas imagens. Esse é um fotógrafo sueco, é o Lennart Nilsson, que ele fez muitas fotos dos bebês no útero da mãe. Então, para mim, a placenta são véus, né? Então, nós já experimentamos isso tudo. Então, daqui para cá, para mim, é um mesmo universo, né? Que eu quis reviver adulta de outra forma. Então, aqui eu encerro, e é uma frase que eu escrevi, que eu vou ler, e aí a gente vai para os vídeos. Foi no fundo do mar, mergulhando e dançando em silêncio, que eu aprendi as coisas mais importantes que hoje sei sobre a água. Ela foi e continuará sendo, sempre, minha maior mestra. E é para o seu ventre que eu volto, toda vez que preciso integrar no corpo o que os livros vão me contando, o que vou aprendendo pelo caminho. Porque é lá que tudo faz sentido. E é desse lugar que eu saio para compartilhar com o mundo o que eu tenho a oferecer. Eu e Thaís, no nosso primeiro curso de apneia, em 2015, em Búzios, e depois a gente mergulhando em Paraty, na Ilha das Couves, brincando um pouco como eu fazia na Itália também. A gente de apneia, tinham outras amigas lá também, porque tem a competição, mas tem a brincadeira, tem o lúdico. Então tem esse viés sereia, baleia, água viva, que a gente também pode viver, né, dentro d'água. Então acho que aqui eu encerro. E aí vamos ver se eu mostro um pouquinho dos vídeos para vocês. Eu não olhei o tempo. Dá tempo ainda de mostrar os vídeos, Noeli? Dá tempo. O que eu mostro? Eu abro para as perguntas, tá? Tá, eu vou colocar algumas coisas só, rápidas. Eu vou mostrar aqui uma parte do meu filme, uma pílula e o teaser só, porque eu acho que não dá muito tempo. Vou compartilhar aqui de novo a tela. Ué? Que louco! Ah, tá aqui. Só nasce em um ambiente líquido. Ai, peraí. A vida começa na água. Qualquer forma de vida só nasce em um ambiente líquido. É na água que nós temos a vivência mais orgânica, porque nós viemos do útero da nossa mamãe, recheado de água em volta. O nascimento é a perda, é a chegada no vazio. E isso dá medo. Vou mostrar um outro, que é o final do filme, mais ou menos, em que eu danço na água.
Olha o que o Paulo escreveu aqui, ó. Quando o assunto é bom, instigante, a hora voa. Ai, errei! Relaxa. Peraí. Mas É assim, que tem muita coisa aqui, eu acho que eu estou me atrapalhando. deixa o vídeo certo no ponto, depois você compartilha a tela com a gente. Caraca, acho que eu fiz alguma besteira aqui. Não, tá Relaxa, aqui. tá vendo aí? Vou fazer uma pergunta, então, para a Thaís, pode ser? Pode. Então, bora lá. Eu fiz umas anotações aqui em relação ao que o pessoal perguntou. Tá. A Monique Frois, boa noite. Não tenho experiência, mas muita curiosidade. Deixa eu ver quem mais aqui. Aqui todo mundo respondeu aquelas palavras. O que você achou daquelas definições de sereia? Misteriosas, respirar debaixo d'água, mistério. O que você achou, Thaís? Eu acho que reflete essa diversidade que tem, né, do mito, que reflete muito a variedade do que a gente pode ser, né? A Viviane e a Moranguinho, que eu não sei o nome de quem que é aí, me perguntaram, vou colocar aqui, tá, Noeli, uma pergunta aqui. As duas falaram que querem, que gostaram dessa ideia de aprender a dançar dentro d'água, né? E a Viviane pergunta qual o nível de apneia que é necessário. Bom, desde o início a gente consegue já dançar na superfície, tá? Começando a entender, e eu já começo a dançar, né? Começando a entender como é diferente a nossa movimentação no ar e na água, mesmo estando na superfície, né? E aos poucos você vai fazendo microapneias, tá? Então é possível fazer já na microapneia, e quando você tem uma apneia já maior, então daí você pode realmente ir para locais mais fundos, ou quando você tem um encontro de freedivers, como aconteceu lá na Turquia, né? Freedivers e water dancers, e dançarinos aquáticos, a gente descia uns 20 metros e dançava por ali, e aos poucos ia subindo, né? Então, até a primeira tomada de ar, a gente ia dançando. Então, é um caminho. Conseguiu aí, Patrícia? Consegui. Eu vou só mostrar mais um aqui. Deixa eu ver. E acho que a Thaís tem mais um para mostrar, né, Thaís? Vou compartilhar. Deixa eu abrir esses aqui. É porque eu estou com muitos pequenos, né? Eu separei tudo ali, mas acabei fazendo uma baguncinha aqui. Você conseguiu? Já está no ponto, Joia? Esse é um trechinho. Eu vou mostrar para vocês agora outra coisa aqui, que é a experiência no mar com as pessoas. É um vídeo, não é um vídeo artístico, é só um registro, mas para vocês entenderem, quando eu falei que eu levei as pessoas para o mar. Então, as pessoas ficavam, algumas ao redor, segurando o tecido, e uma sem nenhum equipamento, tendo essa vivência dentro desse tecido na água do mar, né, que era completamente diferente do que na piscina. Aqui, só para vocês terem uma ideia, vou interromper, porque senão vai durar muito tempo, e acho que aqui eu vou mostrar uma partezinha do Água que Falta, que não é parte do filme, mas é um material que depois entrou no filme, mas que foi trabalhado. Aqui ele estava cru. Está compartilhado, Patrícia. Oi? Não tô vendo aqui. Então, peraí. Será que eu... Peraí. Desculpa. Peraí.
Que isso? Oh, meu Deus. Isso é de alguém? Não. Acho que entrou uma coisa do YouTube que eu tinha aberto ali. Espera aí. Eu e a tecnologia é um problema. Relaxa. Isso acontece. Eles viram as fotos do Ari e pediram o tule, gente. Enfim, eu acho que agora, Noeli, eu acabei não me atrapalhei aqui. Se você tiver só para mostrar o teaser do filme, aí a gente encerra o meu. Você tem a mão, por acaso? Eu acho que vamos fazer assim, vamos abrir para as perguntas, Vamos abrir para as perguntas. Aquilo está aí na internet. tá? Vamos abrir. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Parabéns, lindo vídeo, viu? É uma partezinha, né? O filme é outra coisa, mas achei que era a única coisa que eu tinha aqui para mostrar agora. A galera tá adorando, muitos parabéns aqui. O pessoal ficou fascinado. As meninas do Tech de ontem ficaram enlouquecidas aqui. A Pantalena disse assim: vocês conseguem apneia? O que conseguimos com o Rebreather, proximidade da vida marinha. Então, vocês conseguem se aproximar, coisa que a gente com escubinha não. É maravilhoso. O Eduardo, vocês conhecem ele? Não sei, qual é o Eduardo? Eduardo Pires. Ah, sim. Conhece? Quer dizer, ele está sempre nas minhas mídias sociais. Eu não estou lembrada agora se eu conheço pessoalmente. Peraí, cadê, gente? Só um pouquinho. Putz, perdi a pergunta dele aqui. Deixa eu fazer uma. Thaís está falando, mas está muda. A Luciana Pérez fez uma pergunta aqui para vocês, meninas. Tem alimento... Gente, falei um monte aqui sozinha. Exato, eu falei, Thaís está muda. Deixa eu dar um oi pro pessoal da Apneia que está aqui, o Arley, que já foi meu safety, Carol Schrapp, grande recordista, Naná, minha aluna, Daniel Mafra, que ainda tenho que conhecer, o Eduardo Pires, meu colega, e o Marcelo, estou sabendo que é apneísta aí também. Tá, o Flávio Pique aqui, está levantando a mão. Aí, meu pai. Obrigada. Então, meninas, a Luciana Pérez, uma querida amiga também, excelente modelo, está perguntando se tem alimentos que devem ser evitados antes do mergulho em apneia, né, que possam prejudicar o desempenho.
Sim. Alimentos que sejam estimulantes, que vão fazer com que o teu metabolismo aumente, os batimentos cardíacos. Então, a gente evita café, chocolate, né? E evita comer uma feijoada, né? Evita comer coisas que você sabe que vão dar gases em você, né? Muco. Então, isso tem gente que diz que é para não comer laticínios, mas tem gente que come e não tem problema, tá? Então, acho que é por aí. E cada um tem precisa descobrir, né? Eu sei que a Shrap, por exemplo, descobriu que para ela é melhor ir fazer uma competição, por exemplo, um treino mais forte em jejum. Eu já como alguma coisa, umas 2, 3 horas antes, né? Eu lembro de um apneísta, o Walid, que vai 118 metros só, ele comia um prato de macarrão. A Alessia Zecchini comia pão com manteiga e mortadela, de café. Então... O Marcelo Bonfim fez uma pergunta técnica aqui para você, Thaís. Quanto pesa? Qual o percentual, né? Qual o percentual na preparação física e mental? Quantos % para cada? Olha, na minha concepção, no início, a não ser que você esteja com um físico muito sedentário, acima do peso e tal, exceto isso, é 100% mental. No início é 100% mental, né? E depois eu acho que você vai para os 70%, 80% mental e 20% físico. 20%, 30% físico, na minha opinião. Obrigada. A Paula Viana, sua querida amiga, fez uma pergunta aqui. Existe curso de apneia focado para fotógrafo sub, já que alguns cetáceos só são fotografados em apneia? É o caso lá em Tonga, né? Até que o Ari falou ontem na live dele. Não dá para ir, desculpa. E na Antártica, no Ártico também, eu tenho uma amiga que foi quem me filmou, uma fotógrafa que virou amiga, né? Quem fez aquele filme, ela mais fotógrafa, mas ela fez aquele meu filme da dança do ventre. Então, ela é especializada e ela já mergulhou com as baleias no Ártico, né? Eu acho que você pode entrar em contato com ela. Eu sei que ela dá curso à distância, tá? Laura Babarrekian, de Aquavivo. Tudo junto, de Aquavivo. Legal. Tá? Ela é da Argentina. Às vezes são projetos especiais, né? Tem pessoas que, por exemplo, organizam já saídas com mergulhadores para encontrar golfinhos, baleias. Então, são coisas que são organizadas também. Primeiro, pessoas que te ensinam, talvez, a como se relacionar com os cetáceos para depois fazer uma filmagem. Aí você depois busca um fotógrafo que está acostumado a fazer esse tipo de filmagem também, né? Então, é um mundo. Eu nunca vi, assim, curso específico para isso. Não sei. Em geral, são, por exemplo, o Pepe Arcos, que nós duas conhecemos lá na China. Ele já era recordista espanhol, tinha um caminho aí na apneia e iniciou na fotografia no freedive, né? Tem um filme dele. Você pode começar a aprender depois de Você pode fazer o contrário, começou a fotografar e depois treina a apneia. Cada caminho é um caminho, né? Patrícia, diga. Uma pergunta para você do Maurício, da Aquarius Dive. Oi, Maurício. Meninas, não pode ser as duas aqui. Meninas, em algumas fotos vocês colocam bebês. O que vocês acham do nascimento de crianças na água? Eu pesquiso muito isso, né? Faz parte também de toda a minha pesquisa. Eu acho lindo e acho que o trabalho que eu citaria aqui, para mim, primordial, cara. Tem um russo, que ele é até super criticado, está vivo ainda, Igor Tcharkovsky. Ele acreditava que o ser humano só evoluiria se ele voltasse para a água. Ele também acredita nessa teoria da ascendência aquática do homem. E ele queria que as mulheres passassem toda a gestação, o maior tempo possível, dentro d'água, e ele levava, inclusive, mulheres para terem seus bebês no Mar Negro, tendo os golfinhos como parteiras,
porque o golfinho se comunica com o bebê através do sonar de uma maneira muito intensa. Então, a presença dos golfinhos acalma a mãe e favorece a saída do bebê. Estou te falando de uma coisa extrema. Depois a gente tem Michel Audin, que é um médico que vem da corrente do parto humanizado do Frederic Leboyer, que é o grande precursor do parto na água no mundo. Ele vem muito ao Brasil até. É uma grande referência aqui. Eu optei não ter filho. Se eu tivesse tido, ia ter que ser na água. E fala-se muito disso, né? O parto na água, ele é uma transição menos brutal para a vida, né? Então, eu acho maravilhoso. Vou aproveitar o ensejo, a segunda pergunta dele. Ele até pergunta se vocês pretendem trabalhar com crianças? Eu trabalhei bastante com crianças na oficina de sereias, né? Elas amam brincar na água, amam, porque na oficina de sereias a gente coloca aquela monofim, né? Elas aprendem a usar e daí a gente aprende a girar, a soltar beijo de bolha embaixo d'água e a pegar coisinhas que se joga na piscina. Eles adoram. É até um pouco assim desafiador, dependendo da idade da criança, porque elas querem se jogar no meio da piscina, então elas realmente amam, né? E eu acho que a apneia para crianças é bem interessante, assim, pré-adolescentes, né? Eu amo trabalhar com criança na água, né? O filme que eu fiz é que, se der tempo no final, se as pessoas quiserem, a gente pode mostrar o teaser. E ali eu trabalhei com crianças de 4 a 9 anos. 4 a 9, foi isso. E tinha um bebezinho também. Então, é maravilhoso apresentar às crianças o universo da água, tanto da forma lúdica, através da sereia, de outras práticas, outras brincadeiras. Eu aprendo, eu não ensino, não, eu aprendo com elas é que sabem tudo. Deixa eu contar, olha, eu dei uma aula de dança na água lá no Egito, e daí uma mãe estava participando da minha aula, e eles moram lá. É uma família de brasileiros que mudaram para lá tem um ano e meio. E daí os filhos pequenos, acho que o menino tinha uns 7 anos, e a menina uns 10, eles estavam ali, né, presentes. Daí começaram a dançar, e eu ou ela, não lembro, começou a dançar com a menina, era assim, soltinho, sabe? Era peixinho total, assim. Então, eu acho que a relação das crianças com a água, em geral, é também muito natural. No meu filme aconteceu uma coisa, bom, como eu falei, eram crianças que nunca tinham tido contato com água natural e às vezes nem com piscina. Na verdade, quando eu levei elas para a lagoa, elas chegaram lá, primeiro olharam, era aquilo lindo. Elas tiveram pânico de entrar na água no primeiro momento, porque era uma água viva, uma água que tinha peixe, que tinha alga, que tinha pedra. Então, num primeiro momento, era o desconhecido extremo. Mas depois que elas começaram a confiar e a estar ali, era como se tivesse tido um pulo. Elas não queriam sair de debaixo d'água, estavam mergulhando em apneia. Muito rapidamente, elas vencem o medo, se você transmite confiança, e elas estão ali completamente entregues numa diversão que é linda, que é assim... apaixonante mesmo. Para mim, eu viro criança quando eu estou com criança na água. Patrícia, e a água rara, a terapia aquática, né? Ela eu acho que é uma transição muito bonita para quem tem esse medo da água, né? Porque a gente sustenta a pessoa nos nossos braços e ela simplesmente fica ali, existe ali, a gente vai movimentando ela, né? Na superfície, e aos poucos, né, a partir da nossa intuição e da observação dela, a gente faz micro imersões, né? E essas imersões realmente eu percebo, né, das pessoas a quem eu ofereço essas sessões, que são muito emotivas, assim, emocionais e muito forte. Muitas pessoas fazem uma sessão e querem fazer de novo. É muito lindo. Teria que ter um webinário para eu e Thaís falarmos disso, porque a gente está assim, pincelando tantos temas, né? Mas o trabalho individual... meio caótico para vocês, não sei. Meninas, deixa eu
falar o seguinte, vou ter que fazer a última pergunta, eu vou ter que cortar, porque já está muito tempo. Yes. E realmente fica aí o convite, já que está dando certo o nosso projeto de Scuba Divas, fica o convite para vocês falarem aí, numa apresentação sozinhas, aí 1 hora, vocês podem falar sobre tudo que vocês quiserem. Mas vou fazer a pergunta do Ricardo Pauli, Diga. para vocês duas, tá? Patrícia e Eu vi a pergunta dele. Pauli, meu amigo querido, qual o tempo gasto para executar e ter o resultado na escolha da foto certa para a divulgação do trabalho? Digamos, esta é a foto. Quanto tempo vocês levam para... É impossível responder essa pergunta, porque que tipo de foto você quer? Você vai estar numa piscina de 1,5 metro de profundidade ou num oceano que você vai ter que fazer isso a 20 metros? Cara, assim, que roupas ou não roupas você vai usar? Que movimentos você vai fazer? Quais vão ser as condições do mar se você estiver no meio da natureza, né? Então, assim, não existe. Aquela foto que eu falei do Ari, que ele fez de mim, a que eu mais gosto, ele estava no final de uma produção com outra pessoa, tinha 3 minutos. Eu pulei na água com aquele tule, ele fez aquela foto, é a foto que eu mais gosto. A gente fez outras sessões que duraram horas e que não renderam aquela foto. Na água, não é estúdio com tudo fechado. Não dá para saber. Mais você planeja, mais chance você tem de ter um resultado bacana em menos tempo. Mas, às vezes, agora, uma coisa é planejar num ambiente tipo piscina, outra coisa é no meio da natureza. Cara... Isso aí. Galera, então fica o convite, amanhã vamos fazer a 6ª live. Eu quero agradecer essas meninas maravilhosas, apneístas, deixaram todo mundo encantado. Parabéns, foi show de bola. Noeli, a Paula está colocando aqui que amanhã a gente vai falar sobre isso. Sim, É isso que fez a pergunta. Então, amanhã a gente vai falar sobre... o pessoal aqui me deu a honra de participar de 2 lives. Vou falar junto com a Paula Viana e a Noeli, junto com a Major, sobre foto com modelo. Então, a gente vai falar bastante, tanto do ponto de vista do fotógrafo, né, quanto da modelo, como se posicionar, cuidados. Mas eu digo basicamente a mesma coisa que Patrícia, assim. Por exemplo, você entrar, não dá muito para você botar a hora, não. Vai desapegado. Vai para fazer. Debaixo d'água, o fotógrafo não tem como dizer para a modelo, vira um pouco mais para ali, vai um pouco mais para cá. E, além disso, controlar a flutuabilidade. É um delírio. Não tem como. Galera, então fica o convite para amanhã, às 21 horas, a gente está aqui no mesmo bate-local. E aí a gente vai ter uma novidade. Após a gente encerrar a nossa live, fica o convite para uma festa virtual. Então, quem tiver afim, fica aí com a gente. Cada uma na sua casa, tomando seu drink. Nós vamos comemorar essa semana intensa de lives, ok? Tá Obrigada a todos. Tá bom? Golpinho, a galera que está aí, um beijo. Tem pessoas muito importantes. Thaís, Lima, Jô, obrigada, gente. Obrigada. Beijo, meninas. Tchau, boa noite. Beijo, boa noite. Obrigada, Noeli.